Boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes. Declaro aberta a presente sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração das queimadas que aconteceram aqui no município de Ribeirão Preto, que foi criada através do requerimento número 6.623 de 2024. Nessa reunião, a gente terá a oitiva do secretário do Meio Ambiente, senhor José Roberto Bonetti, que já se encontra aqui com a gente no plenário. Mas antes de iniciar essa parte em que a gente vai ter a nossa conversa, né, vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu aqui nas queimadas, sobre a atuação da Secretaria do Meio Ambiente e também uma exposição prévia do nosso senhor secretário José Roberto Bonetti, que está aqui presente. Eu gostaria de abrir para os membros dessa comissão, caso vocês queiram fazer suas colocações iniciais. Mas antes vamos averiguar a presença também, né? Eu, vereadora Duda Hidalgo, me encontro presente, vereadora Judete Zilli. Judete Zilli, do Coletivo Popular, presente. Vereador França. França, presente. Algum de vocês dois gostariam de fazer uso da palavra? Pode ir, França. À vontade. Eu só queria dar boa tarde a todos e a todas, presente, secretário, para satisfação recebê-lo aqui hoje. E Duda, mais uma tarde de trabalho, para a gente estar fazendo as apurações, né, a apuração dessa situação das queimadas e desejar um bom trabalho a todos nós. Boa tarde a todas, a todos que estão acompanhando a reunião desta CPI. Boa tarde a Duda, ao vereador França. E muito obrigada, José Roberto, pela presença. Acho que é uma CPI de fundamental importância, tendo em vista os acontecimentos das queimadas no nosso município, embora não tenha sido só aqui, né? Embora ainda seja uma questão bastante grave que a gente ainda vai ter que enfrentar em outros momentos aí do ano, né? Então, muito obrigada pela presença e que a nossa equipe aí tenha um trabalho produtivo, que a gente possa, de fato, ter algo a apresentar à sociedade. Obrigada. Perfeito. Daremos início, então, aos procedimentos preparatórios dessa oitiva. O senhor José Roberto Bonetti, que se encontra enquanto secretário do Meio Ambiente daqui do nosso município, já está aqui presente com a gente. Senhor José Roberto Bonetti, você veio acompanhado de advogado? Não. Você gostaria de fazer a inclusão, a cessão de algum documento para essa comissão? No momento, não, mas todos os documentos que a gente entender necessário, a gente faz os encaminhamentos. Perfeito. Vou passar aqui, então, para a leitura do termo de testemunha compromissada. O senhor José Roberto Bonetti, secretário do Meio Ambiente de Ribeirão Preto, lotado da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, estando na condição de testemunha inquirida, fica compromissado em dizer a verdade sob pena de ser processado criminalmente em conformidade com o artigo 32, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei Orgânica e artigos subsequentes, tal qual artigo 342 do Código Penal e legislação pertinente. Ressaltando que essa Comissão Parlamentar de Inquérito foi constituída através do requerimento número 6.623 de 2024, alterado pelo requerimento número 6.845 de 2024, tendo como objetivo apurar eventual caráter criminoso estruturado na idealização e operacionalização das queimadas ilegais promovidas no município de Ribeirão Preto. Assim, fica assegurado ao compromissado a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio, caso entenda que alguma das respostas possa implicá-lo durante seu depoimento. Alguma objeção, senhor secretário? Nenhuma. Perfeito. Podemos passar, então, para uma exposição inicial, se assim você desejar. Ok. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Câmara pela CPI. Eu acho que sempre o objetivo é a gente encontrar os melhores caminhos, dar respostas à sociedade e todos estamos com o mesmo objetivo, né? Seja poder legislativo, executivo. Inicialmente gostaria de me apresentar, né? Eu estou secretário do Meio Ambiente.
mas eu sou servidor de carreira efetivo da Secretaria do Meio Ambiente. Minha formação sou arquiteto e urbanista, né, com especialização em engenharia ambiental e em gerente de cidades. Eu ingressei na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto em 2011 por meio de concurso público, e ao longo desses 13 anos, em alguns momentos, ocupei aí alguns cargos de gestão, como diretoria de gestão ambiental, secretário de meio ambiente em outro período e diretor de urbanismo na Secretaria de Planejamento. E voltei, então, recentemente, em julho agora, um pouquinho antes dos incêndios, voltei a essa função aí de secretário do meio ambiente. Então, minhas considerações, eu acho que ela tem um pouco a ver com a história que eu conheço, né, nesse período que eu estou na secretaria. Infelizmente, ou felizmente, né, a gente vai aprendendo, seja como pessoa, ou seja na administração pública, com os eventos que acontecem, com os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, e conforme eles se apresentam, a gente vai dando passos, né, no sentido de melhorar. Então, eu vivi nesse período na secretaria outros momentos de incêndios, talvez não tão grandes como aconteceram neste ano, de tantas proporções, né, mas momentos bastante sérios em 2014, em 2018, em 2020, e cada um desses eventos acabou resultando em alguma ação, em algum passo a mais nessa busca de a gente estar mais preparado, né, e evitar. Eu acho que esse é o principal, porque a gente vê muitas ações que são no sentido de adotar medidas de combate, né, naquele momento em que a gente já está vivendo o problema. Mas as principais medidas são aquelas que evitam, né? E nesse sentido, acho que também evoluímos. Este ano tivemos um evento, como todo mundo sabe, atípico, né, de grandes proporções, só que numa avaliação eu posso dizer que em áreas públicas foi o que teve menor impacto, né, desses outros anos que eu citei, em razão especialmente de algumas medidas adotadas, especialmente de monitoramento das áreas, porque a maioria dos incêndios, embora a gente saiba, né, que nesses períodos de seca, especialmente agosto e setembro, acontecem incêndios, em geral eles estão associados especialmente à deposição de entulho, a práticas de queima de lixo e de entulho, de folhas, né, porque também é o período, né, de queda de folhas. Então, o monitoramento dessas áreas foi extremamente importante para evitar que tivéssemos consequências piores nas áreas urbanas, especialmente. Esse ano nós tivemos uma situação muito grave nas áreas rurais, especialmente. E aí, é claro, alertou, trouxe o alerta para a gente desse espaço de contato entre o rural e o urbano, especialmente, né? Mas, de forma geral, em áreas públicas, a gente teve poucos impactos significativos. Eu poderia destacar, a Secretaria do Meio Ambiente, ela atua em determinados pontos, né, de um plano maior aí de combate e prevenção de incêndios. Eu gostaria de destacar alguns deles. A gente tem áreas sobre gestão da Secretaria do Meio Ambiente, que são as unidades de conservação. Então, no município, o Horto Florestal, a Estação Guarani, que é a mais recente, a APA Morro do São Bento, que, embora como APA é a mais recente unidade de conservação, foi decretada esse ano, mas como espaço já é o espaço urbano reconhecido há muito tempo. Esses locais a gente tem implementado ao longo do tempo aí muitas ações de manejo, e tanto é que nesse ano a gente não teve em nenhuma delas qualquer evento de incêndio. Uma outra coisa importante também foi na reforma administrativa algumas mudanças que aconteceram na secretaria.
Então, antigamente, a gente tinha uma divisão, uma seção, na realidade, de fiscalização ambiental, e passou a ser uma divisão de monitoramento e controle ambiental. Então, é um outro viés, com uma outra musculatura de fiscais, de equipamentos, de viaturas, e também de procedimentos. Então, a gente tem um outro foco, que é o foco de monitorar áreas. Então, esse monitoramento foi muito importante. A gente realizou, nesse ano, a gente monitorou 13 áreas, que eram áreas sabidas, né, sabidamente complexas, de deposição de entulho. Nessas 13 áreas, nós tivemos quase 300 autuações, sendo que mais da metade fora do período comercial, vamos dizer, foram autuações feitas no período noturno. Então, também essa mudança de uma divisão de monitoramento permitiu que a gente tivesse essas ações fora do horário normal, que eram os horários que principalmente estavam acontecendo aí infrações. Além disso também, e acho que é importante destacar, dentro da atuação da Secretaria, a gente sempre teve, via o Bosque Municipal, desde que nós implantamos, né, o Hospital Veterinário em 2016, toda uma atuação em relação à recuperação de animais, né? E neste ano também nós passamos a ter os CETRAS, e o CETRAS Ribeirão Preto foi, nesse período todo de queimadas e de incêndios, a referência no Estado para recebimento de animais, recuperação de animais e devolução desses animais à natureza. Também foi um trabalho bastante importante. Mas isso assim, é uma pincelada de algumas coisas do trabalho da Secretaria do Meio Ambiente dentro do tema que nós estamos tratando aqui. Muito obrigada pela exposição inicial, secretário. Eu gostaria, na verdade, eu tinha até preparado algumas outras perguntas aqui, mas eu queria iniciar já perguntando da questão da, como que foi que você falou? De monitoramento, qual que é o nome, certo? Correto? É uma divisão de monitoramento e controle ambiental. Hoje, a divisão de monitoramento e controle ambiental, como ela funciona no dia a dia, quantas são as pessoas que estão dentro dessa divisão, e ela veio a partir da reforma administrativa, então ali a partir de 2022, né? Como eu falei, antes era uma seção dentro da estrutura da Secretaria, nós tínhamos uma seção de fiscalização ambiental. Então, ela ficava limitada à fiscalização e a uma fiscalização que era por meio de denúncias que nós recebíamos. A estrutura que a gente tinha era essa, né? Nós recebíamos as denúncias da sociedade, mesmo da Câmara, e essa equipe fazia, então, o trabalho de fiscalização. A partir da reforma administrativa de 2021, foi alçada a uma divisão e com esse nome, né, com essa descrição, que é de monitoramento e controle ambiental. Por quê? Ela é uma divisão que ela não só faz esse trabalho de atender a denúncias, mas ela trabalha junto ao licenciamento ambiental, por isso uma divisão de monitoramento e controle. Então, faz parte também das atribuições desta divisão, acompanhar as atividades que o município licencia. Então, toda atividade industrial ou comercial que seja passível de licenciamento ambiental, ela é monitorada por essa equipe. Nós temos hoje, dentro da equipe, em torno de 15 pessoas que atuam, como eu falei, não só no período diurno, a gente tem escalas também noturnas, e a gente faz, então, todo o trabalho de monitoramento de atividades passíveis de licenciamento e desses impactos ambientais que a gente vê, né, como deposição de entulho, queimadas. Na realidade, o maior trabalho, assim, o maior volume de trabalho que nós temos na divisão é realmente relacionado à deposição irregular de entulho. Aí, eu queria te perguntar, como que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente auxilia na fiscalização das queimadas urbanas e rurais a partir do momento que vocês têm a denúncia de que aquela queimada aconteceu? Especialmente através dessa divisão.
Então, a divisão recebe a demanda. Quando as ações são preventivas, em geral, são ações coordenadas, junto com também, é claro, a Defesa Civil, quando envolve Defesa Civil, mas, em geral, a Guarda Civil Metropolitana participa das ações, Secretaria de Infraestrutura, que também tem um corpo de fiscais, e como é o órgão da Prefeitura que faz a gestão de resíduos, então participa efetivamente, às vezes, inclusive, coordena algumas ações, e a gente participa junto, a Secretaria da Justiça, através da fiscalização geral. Então, existem várias ações conjuntas. Às vezes, nós fazemos, inclusive, ações promovidas pelo Ministério Público também, né, participando dessas ações de controle. Em geral, como eu falei, são ações relativas a ocupações irregulares em áreas de preservação permanente, né, do ponto de vista da Secretaria de Meio Ambiente. A gente tem áreas conhecidas no município de descarte irregular de entulho, algumas que têm problemas sociais muito grandes, então locais onde a gente tem moradores em situação de rua, que ocupam determinadas áreas e utilizam dessas áreas para manipular resíduos, e muitas vezes em situações que também envolvem incêndios, né, que é queima de fios, né, para retirada de cobre. Enfim, a divisão atua muito preventivamente nessas ações. No dia 24 de agosto, a gente teve 14 focos de queimadas simultâneos dentro da nossa cidade, majoritariamente na zona rural e em áreas que eram áreas de plantio de cana-de-açúcar. Eu queria entender um pouco como tem sido as ações da Secretaria para tentar coibir esses incêndios rurais. Nós temos uma ação limitada, né, dentro dessa área rural, especialmente porque o licenciamento dessas atividades rurais é feito pelo Estado. Então, a Secretaria participa de forma limitada. Nós fazemos especialmente esses monitoramentos de áreas conhecidas de descarte. Então, nós temos algumas estradas rurais que são pontos conhecidos de deposição de entulho. Então, nós monitoramos essas áreas, fazemos ações conjuntas. Existe na Guarda Civil Metropolitana a patrulha rural, então eles é que atuam mais diretamente nessas áreas rurais, então nós acabamos atuando junto. E de uma forma mais intensa, a gente trabalha nessas áreas de contato entre a zona rural e as áreas urbanas, né? Especialmente porque em muitas, a gente pode citar aqui a Zona Sul, que é onde a gente mais tem essa situação, as áreas rurais, quando em contato com as zonas urbanas, esse contato se dá por meio de fragmentos de vegetação, em geral. Então, a nossa preocupação é de que esses incêndios acabem atingindo áreas de vegetação nativa ou vegetação nativa plantada, porque muitas dessas áreas foram plantadas no processo de licenciamento. Então, a gente tem fragmentos de vegetação hoje que são decorrentes do próprio processo de urbanização. Então, a gente atua muito com esse monitoramento. Isso eu diria especificamente a respeito dessa divisão de monitoramento e controle. Mas nós temos na Secretaria também uma divisão que também passou por reforma, na reforma administrativa, que é a divisão de áreas verdes. A divisão de áreas verdes, ela tem uma seção, por exemplo, de manejo do verde urbano, que é o que analisa extrações, analisa a manutenção do verde urbano, e também faz a gestão de compensações ambientais. Então, essa divisão, ela trabalha na Secretaria, por exemplo, auxiliando a infraestrutura na manutenção de aceros. Então, a gente fiscaliza os aceros existentes entre área rural e área urbana, aceros entre fragmentos de vegetação e áreas edificadas. Então, é uma divisão que atua bastante nessa interface rural-urbano. Eu gostaria. Sim, em algum momento isso já foi dito, peço desculpas, mas eu gostaria de reiterar alguns questionamentos. A Secretaria do Meio Ambiente, ela já realizou
algum levantamento sobre os impactos gerados pelas queimadas no município? E se sim ou não, eu gostaria que o senhor falasse novamente quais foram os procedimentos feitos em relação à flora e à fauna. E aí uma terceira pergunta que complementa essa, com base no que a secretaria dispõe, o que foi investido e o que é possível ser feito, é suficiente ou não? A gente pensa que não. Neste caso, o que faltaria? O que falta? Começando pela questão dos levantamentos, né, do diagnóstico que foi feito. Eu digo que nós ainda estamos em período de diagnóstico. Por quê? Nós tivemos aí, eu me lembro que em um relatório que eu fiz para o governo do Estado, na primeira semana, após o dia 23 e 24, que foi inclusive uma solicitação do Estado, para entender os impactos dentro do município. Então, foi um diagnóstico bem preliminar, porque nós ainda estávamos combatendo incêndios, né? Então, não era possível, naquele momento, aferir de uma forma mais plena. Mas, num primeiro relatório, a gente chegou a 750 hectares de áreas atingidas. Existe um levantamento do Estado que isso ia para 20 milhões. Né? Mas qual que é a razão da discrepância? Num mapeamento do Estado, era desenhado um perímetro geral de áreas afetadas. Então, isso você tinha bairros dentro desse perímetro que não foram afetados pelos incêndios. Nesse primeiro levantamento feito por nós, da Secretaria do Meio Ambiente, nós fomos em loco e demarcamos isso em mapa. Então, inicialmente, era em torno de 750 hectares. Desses 750, 650 eram rural. Dos outros 100, em torno de 60, 65 hectares eram áreas que nós precisaríamos de algum processo de restauração. E por que eu digo que ainda estamos em fase de diagnóstico? Porque uma das coisas que a gente precisa entender agora é a capacidade de regeneração dessas áreas, né? Qual que é a resiliência dessas áreas. Muitas áreas a gente não vai precisar chegar plantando, porque ela tem uma condição, banco de semente no solo, que ela inicia um processo de regeneração. O processo inicia exatamente agora, nesse período chuvoso. Então, nós precisamos desse tempo para entender como cada área vai precisar, qual vai ser a nossa atuação em cada área, em qual nós vamos precisar plantar, por exemplo. Né? Então, nós estamos ainda nessa fase de diagnóstico. Mas nós temos, sim, diagnóstico, tanto esse preliminar, como eu falei, como outros posteriores, onde a gente entrou um pouco mais em detalhamento de algumas áreas, e aí isso pode ser um documento a ser encaminhado, se a CPI assim entender, que a gente passa isso de forma mais detalhada. Inclusive, nós levantamos custos de restauração, caso a restauração fosse de realizar, por exemplo, plantio nessas áreas todas. Então, é um custo muito preliminar, porque, como eu falei, a gente vai ter que avaliar de uma forma mais criteriosa, de fato, as áreas em que precisa de uma intervenção nossa para fazer a recuperação, e outras onde talvez a nossa intervenção seja mais de cuidar, de proteger a área de fatores de perturbação, para que ela sozinha consiga se regenerar. Então, essa é a primeira parte da pergunta. Em relação aos investimentos, tanto em relação à reforma administrativa, que é um investimento do ponto de vista de estrutura de serviço, né? Estrutura de funcionários, nós tivemos também, é claro, todo o investimento para que tivesse uma musculatura maior.
tanto de equipamentos, desde equipamentos de informática, de espaço físico, de viaturas para vistoria. E aí eu estou falando da Secretaria do Meio Ambiente, né? Talvez a gente tenha investimentos muito maiores em outras áreas, como a própria Guarda Civil Metropolitana, nos equipamentos de combate que foram adquiridos. Na Secretaria, em geral, foram esses equipamentos. E nós temos hoje, que isso eu comecei assim que eu assumi a secretaria, nós estamos licitando também uma série de equipamentos para a secretaria, porque nós sentimos a necessidade nesse momento. Então, por exemplo, drone, que é uma coisa que a gente não tem na secretaria, nós estamos licitando para fazer aquisição de drones, que nos possibilitaria fazer um levantamento dessas áreas atingidas de maneira muito mais célere. E também, é claro, auxiliaria no georreferenciamento dessas áreas. Da mesma forma, aparelhos de GPS para delimitar áreas, são equipamentos que nós estamos adquirindo agora, porque percebemos a necessidade, ou o quanto que eles seriam importantes naquele momento. Então, são providências que nós também já estamos tomando. E também do ponto de vista, né, de gestão, de plantios, dessa divisão de áreas verdes, a maneira de fazer a gestão de compensações ambientais, tudo isso são investimentos que foram realizados na Secretaria. Tem outros investimentos também que eu poderia dizer. Eu vivi isso lá em 2018, que teve muitos incêndios, e a gente passou a ter ciência de que muitos equipamentos públicos não tinham AVCB. Né? Então, de lá para cá, todos os bens da Secretaria do Meio Ambiente, que são ligados à Secretaria do Meio Ambiente, possuem seus AVCBs. Então, só o Parque Municipal Morro do São Bento, o Bosque, nós temos ali uns 8 AVCBs diferentes, todos eles válidos aí até 2026, 2027, todos ativos. Então, todos os lugares que têm algum tipo de uso público, edificações, hoje nós temos AVCBs também. São alguns investimentos aí feitos ao longo dos anos para nos darem uma condição de maior enfrentamento dessas situações. Não sei se eu deixei alguma coisa. Só tem um aspecto assim que eu gostaria que você reiterasse, caso já tenha dito, que é a respeito dos animais, né? Quando tudo isso estava acontecendo, a gente viveu um momento de muita comoção, assim, por conta dos animais afetados aí em relação às queimadas, às mortes, e eu gostaria muito de saber o que foi feito naquele momento e qual que é a política de atendimento que existe na Secretaria do Meio Ambiente em relação a este trabalho. Eu vou começar pelas ações aí que a gente adota de enfrentamento, né, que estão relacionadas aí ao acolhimento, tratamento desses animais que são vitimados por essas ocasiões aí de queimadas. E a Secretaria também, ela tem um levantamento feito assim, existe dados, existe alguma estatística de quanto foi, de quantos foram atendidos, assim, para a gente ter uma noção? Sim, é mais do que uma estatística, porque o CETRAS, ele é um empreendimento licenciado pelo Estado e ligado ao DEFAL, que é o Departamento de Fauna do Estado. Então, todo animal que dá entrada, ele tem que ser ali fichado, tem uma série de dados que tem que ser instruído dentro do sistema do Estado, e também depois dar baixa, né, indicando tudo que foi feito. Então, esses animais, eles dão a entrada, eles passam por todo um processo de análise clínica, laboratorial, a gente faz todo o tratamento que for necessário e, havendo condição, ele vai ser devolvido à natureza. Quando não tem condição de retorno à natureza, aí a gente vai buscar a melhor forma, seja aqui em Ribeirão mesmo, no Bosque Zoológico, de permanência, ou em outro local. Nós também recebemos muitos animais de outros locais que não têm condição de voltar à natureza. Mas nós fizemos várias reintroduções de animais. Nós recebemos muito, assim, a maioria dos animais que nós recebemos no CETRAS foram de fora de Ribeirão. As áreas, a gente teve muita área rural atingida,
Então, Tamanduá Bandeira, nós tivemos vários que deram a entrada, Veado Catingueiro, Tatu, Macaco Prego, Bugio, vários animais que entraram, alguns em situações bastante graves, né, e vários nós conseguimos devolver à natureza. Como eu falei, o CETRAS de Ribeirão acabou sendo indicado pelo Estado como um ponto de referência para recebimento desses animais. Então, uma grande região aí atingida pelos incêndios acabaram encaminhando animais aqui para o CETRAS. Tudo isso é documentado, então nós temos fichas de tudo isso. Nós tivemos, dada a relevância do trabalho que foi feito, uma cobertura bastante grande da imprensa sobre o trabalho realizado aqui, além das reportagens de nível nacional. Por 2 domingos o CETRAS foi objeto de reportagens do Fantástico na TV Globo, mas ele foi objeto de matérias de TVs chinesas, de TVs francesas, que estiveram aqui em Ribeirão acompanhando o trabalho que foi realizado. Então, existe um trabalho muito bonito, muito importante realizado, pouco conhecido, né? Aí eu entendo hoje como uma necessidade, uma divulgação maior do trabalho que é feito, porque ele é realmente um trabalho muito relevante, muito respeitado, o trabalho que é feito em Ribeirão de recuperação de animais silvestres. E isso para a atuação aí nos combates, né? Agora, nós temos também, como atuação da Secretaria, nesse processo de transformação da cidade, né, especialmente de processo de urbanização, também todo um critério de cuidados com fauna. Então, usou passagens que são instaladas, a própria implantação de áreas verdes. Como eu falei, se a gente pegar um mapa de Ribeirão no período mais agrário e agrícola da cidade, nós vamos ver que nós tínhamos menos APPs implantados do que nós temos hoje, porque em razão do período, inclusive da legislação da época, os plantios eram realizados até quase na margem do córrego mesmo, né? Quase dentro do rio, e pouquíssimas APPs plantadas, mas os animais viviam com essas áreas rurais. O processo de urbanização e também pelo avanço da legislação, ele implantou várias APPs, vários fragmentos de vegetação, a gente procura conectar esses fragmentos, então é uma forma de proteger também a fauna. Então são ações preventivas e as ações aí de combate mesmo. Muito obrigada, viu? Secretário, boa tarde. Boa tarde, Duda, Judete, e a todos que estão acompanhando os trabalhos da CPI. Secretário, eu quero falar especificamente para o senhor sobre a mata Sinhá Junqueira, na entrada ali do Complexo Ribeirão Verde. E, antes de eu fazer a pergunta, quero fazer um panorama para a gente entender, para as pessoas entenderem o que significa a mata Sinhá Junqueira, que ela fica na entrada do Complexo Ribeirão Verde. É um dos poucos remanescentes de mata nativa que nós tínhamos até então. Com a chegada do Ribeirão Verde, ela foi transformada numa APP em 95, e essa obrigatoriedade de transformar em APP obrigou a empresa, o consórcio de empresas que loteou o Complexo Ribeirão Verde, a ter os cuidados ali, de 95 até 2010, por 15 anos. Isso aconteceu, o consórcio era composto pela Protenco, Engendos, Brascóper e me fugiu outro nome agora, posso lembrar depois. São 4 empresas, Eletrorios, né, as 4 empresas que faziam a manutenção ali até 2010. Essa obrigatoriedade terminou em 2010, a partir daí ela passa para a Secretaria de Meio Ambiente. Infelizmente, a Secretaria de Meio Ambiente não teve os mesmos cuidados que o consórcio teve durante os 15 anos. A partir daí começa a pegar fogo, começa a nascer uma vegetação no entorno e dentro da mata. Essa vegetação era extraída quando era cuidado pelo consórcio, pela administração
a Secretaria do Meio Ambiente ela não teve esses cuidados, essa vegetação cresceu. É uma vegetação que é um capim-colonhão, ele cresce, dentro de 3, 4, 5 meses no máximo, ele vira um combustível para fogo. A partir de 2011 ele foi pegando fogo e foi destruindo totalmente a mata. A Associação de Moradores entrou no Ministério Público para revitalizar a área, isso lá atrás, quando começa os primeiros fogo, né, começa o início de tudo isso, a associação entra, então tem um processo rolando, e dentro desse processo existe uma obrigatoriedade, existe inclusive já um projeto de revitalização da mata. A minha pergunta é que dentro desse processo de revitalização, existiu ali, na entrada do Complexo Ribeirão Verde, a construção do Jaú Service. O Jaú Service teve que extrair da área que eles construíram o supermercado, uma quantidade de mudas, acho que em torno de 60 e poucas mudas. Isso obrigou eles a fazerem uma compensação. A Secretaria destinou que eles fizessem essa compensação na Mata Sinhá Junqueira. E assim eles fizeram. Plantaram lá 840 mudas. Eles estavam acompanhando, tinha um funcionário acompanhando esse processo, né, cuidando ali. E quando pegava fogo, não chegava até onde o Jaú Service estava cuidando. No início desse ano, bem no início desse ano, eu estive lá acompanhando o processo, o mato estava muito alto. Eu procurei os funcionários do Jaú Service, eles me disseram que tinha acabado a obrigatoriedade do Jaú Service. Imediatamente eu solicitei uma reunião com a Secretaria do Meio Ambiente, tiramos foto do local, entrei lá no meio, fiz uma filmagem, inclusive levei tudo para a Secretaria do Meio Ambiente, numa reunião com os técnicos e os diretores da Secretaria. Perdão, não era a gestão do senhor ainda. E, na ocasião, eu questionei se já tinha ou não vencido a questão do Jaú Service, a obrigatoriedade do Jaú Service. Eles diziam que ia verificar essa situação. Depois dessa reunião, cerca de 1 mês e meio, no máximo 2 meses, pegou fogo, destruiu tudo. Todas as mudas que o Jaú Service plantou, estava cuidado, foram destruídas. Eu voltei na secretaria, a associação estava preparando um documento para entrar especificamente no Ministério Público esse caso. Eu estive na Secretaria do Meio Ambiente, a diretora que me atendeu, junto com os técnicos, me disseram que ainda não tinha vencido a obrigatoriedade do Jaú Service, que a responsabilidade então era do Jaú Service até então. Aí falou, olha, vocês precisam verificar a situação, que a associação vai entrar novamente com pedido no Ministério Público, e isso vai dar um transtorno, porque já tem uma ação no Ministério Público, vai entrar uma nova ação e vai pegar o Jaú Service e vai ter essa explicação. A diretora pediu para a gente, pedir para a Associação de Moradores dar uma segurada, que eles iam fazer uma reunião com o Jaú Service, ia verificar toda a situação e ia nos dar um retorno sobre isso. Até hoje não foi feito isso. Esse retorno nós não sabemos se essa reunião aconteceu, o que aconteceu até então, e nós não temos essa informação. Então a minha pergunta é, a responsabilidade dessa revitalização, desse cuidado, ainda é do Jaú Service? O que está sendo feito para recompor, né, fazer esse replantio novamente? A Secretaria vai assumir ou é o Jaú que vai assumir? E a outra situação, que agora dentro do projeto que eu mencionei aqui, que é a revitalização, tem uma empresa fazendo extração dos bambus, estão lá, que é Quintal e Jardins, estão fazendo lá, que vai dentro do outro projeto, não esse projeto do Jaú Service. Então a minha pergunta também, como que está esse processo, né, dessa extração do bambu? Ele faz parte da revitalização como um todo, né? Essa empresa que vai fazer a revitalização, ela vai só extrair o bambu, outra vai fazer
o plantio das árvores ali. Então, esse processo todo eu gostaria que o senhor nos esclarecesse, se possível. Tá. Vamos começar por uma leitura aí do que essa área, como você já bem colocou. É uma área que, dentro do processo de licenciamento de parcelamento do solo, foi entendido como uma área verde do bairro. Aí acho que você vai saber mais do que eu. O bairro é de quando? De 95. 95, Ela né? transformou em APP em 95. Não, mas o bairro já existia, ou não? Não, depois. Ele só foi existir depois que se transformou em APP. Aí foi liberado para a construção. Aí começa as construções em 96. A partir de 96. Tá. Então remonta a esse período o entendimento e a classificação daquela área como uma área verde. Não é exatamente APP, tá? Porque a APP é uma área de preservação permanente. Dentro da legislação ela tem a sua descrição. Então, margem de curso d'água, áreas íngremes, enfim, ela não se classifica nesse ponto, mas é uma área verde protegida, né? E também já seria pela própria lei municipal. Mas ela foi entendida dessa forma, como uma área verde. Dentro do entendimento do Estado para a área verde é uma área protegida que não tem uso público, ela não é destinada a uso público. E aí eu acho que começa o primeiro problema, né? Porque quando você está numa região em que as pessoas têm a necessidade de um espaço de lazer, um espaço só destinado a um fragmento de vegetação sem um uso público desse espaço, acaba não tendo, às vezes, o cuidado que ele, ou não é um cuidado, não seria essa a palavra, mas uma apropriação da sociedade como poderia ter daquele espaço, né? Então, isso eu acho que é uma das coisas que a gente precisa olhar agora. Eu acho que aquele local tem que ser transformado não só numa área verde do município, mas num espaço de lazer para aquela população. Eu acho que esse é o ponto da revitalização do espaço. Em relação ao papel da Secretaria do Meio Ambiente, a gente tem sim ali um papel de gestão no sentido hoje de fazer restauração da área. A Secretaria do Meio Ambiente ela não é uma secretaria de serviço. Então, toda essa parte de manutenção, de cuidado, ele recai dentro da estrutura administrativa para outras secretarias. Então, toda essa parte de fazer manutenção, de roçada, de poda quando necessário, recai sobre a Secretaria de Infraestrutura. Então, não é a Secretaria do Meio Ambiente, porque a gente não tem nem operacional, nem contratos para fazer esse tipo de manutenção. E, de fato, lá a gente tem um grande problema de mato, às vezes de deposição de entulho. A gente já fez plantios em outras épocas lá também, aí o pessoal coloca cavalo lá dentro e acaba destruindo muda. A gente tem vários fatores que acontecem naquele local. Várias já foram as ações de plantio e, em geral, todas elas acabaram se perdendo em algum momento. Em relação ao compromisso do JAU-SERV, o que eu posso dizer é que foi cumprido. Qual que era a questão que ficou meio sombreada naquele momento? Eu acho que por isso que a Secretaria não deve ter respondido naquele instante. O compromisso deles vencia, tinha um prazo com uma data, então vencia, se não me engano, em março, alguma coisa assim, o período de manutenção deles. E ao longo do tempo, como a gente já exige na Secretaria, eles vêm apresentando os relatórios de manutenção. Então já havia o pedido para que a Secretaria emitisse o recebimento do final daquele plantio. A Secretaria não havia emitido o documento, só que aí é uma questão jurídica. Eu não poderia dizer que o compromisso ainda era dele porque a Secretaria ainda não emitiu o documento, porque na realidade o prazo já tinha vencido e tinha todos os relatórios dentro do processo e a gente vinha acompanhando os relatórios, então a gente sabia que o compromisso tinha sido cumprido.
Então, depois de uma análise, inclusive jurídica dessa questão, foi emitido o termo de recebimento do compromisso deles. Então, de fato, hoje eles não têm responsabilidade sobre a área. O que está sendo feito lá hoje? A gente tem duas questões. Uma é a recuperação da área, e como parte da recuperação da área tem uma questão anterior que é tratar os fatores de perturbação da área, né? E fatores de perturbação são vários. Podem ser esses de deposição de entulho, pode ser infestação de formiga, pode ser gado ou equinos que são colocados na área, o crescimento de uma vegetação invasora, tudo isso é fator de perturbação. E a gente tem ali um fator de perturbação que se tornou muito agressivo, que é a proliferação daqueles bambus. Então, uma das primeiras ações, antes de se plantar ali, é fazer a eliminação desses bambus. E é uma eliminação que é complexa, porque se você vai lá simplesmente corta, daqui a pouco ele está lá de volta. Então, nós estamos fazendo uma operação complexa lá com essa empresa que está atuando, que está fazendo primeiro o corte, mas depois vai entrar um maquinário pesado para remover todo o solo, para retirar tudo que tem ali que pode rebrotar o bambu. Depois disso, sim, é que serão feitos plantios, aí outras empresas. Por que isso acontece? Essa gestão inicialmente está sendo feita por meio de compensações ambientais. E aí as compensações ambientais, às vezes, elas não têm o montante necessário para se fazer tudo de uma vez. Então, hoje a gente tem uma empresa que foi alocada para fazer esse manejo do bambu. Na sequência, vem outra empresa de outra compensação fazer outro plantio. E existe um projeto de recuperação da área. Mas o projeto que existe é um projeto de restauração ecológica. E a minha visão a respeito daquilo é que o processo tem que ser maior, tem que ser o projeto de um parque. E aí é um projeto de arquitetura, né, de uso do espaço. Então, eu acho que a gente tem que avançar agora no sentido de desenvolver um projeto de parque urbano e aí buscar o recurso para a implantação desse projeto, que vai além da questão do plantio apenas. Então, a questão do plantio é importantíssima naquele local para recuperar a área, mas, no meu entendimento, ela tem que vir acompanhada ali de um projeto de uso público do espaço, né? Então, a gente está trabalhando agora no sentido de viabilizar isso, inclusive financeiramente. Entendi. Só uma questão, quando eu falei ela APP, foi a própria secretaria que nos passou, os técnicos da secretaria que nos passou, que foi transformado em APP, né, e existia essa preservação. O senhor fala em relação à questão do Geoservice, então a responsabilidade nenhuma em relação ao que aconteceu lá do Geoservice, correto? Então, a responsabilidade passa a ser, a partir daí, da Secretaria de Meio Ambiente. A responsabilidade da administração pública. Como eu falei, a Secretaria ela não faz gestão do ponto de vista de execução de serviços, né? A gente não tem contratos de roçada, por exemplo, de capina. Não é a Secretaria que faz isso dentro da administração pública. Então, sim, respondendo a sua pergunta, mas só com esclarecimento, a responsabilidade é da administração pública de manter o local, né? Não a Secretaria do Meio Ambiente. A administração como um todo, né? E dentro dessa realidade, então, nós tínhamos conversado com os técnicos lá na reunião, se não existisse esse término da responsabilidade do Geoservice, existia a possibilidade deles refazer esse plantio. Então, dentro dessa realidade que o senhor coloca aqui, isso está descartado. Então, o processo todo, ele entra no geral, como está toda a área. Não tem uma obrigatoriedade para a empresa hoje, porque eles cumpriram aquilo que tinha sido acordado, então eles cumpriram legalmente o que eles tinham assinado. Então, isso entra hoje na Secretaria como mais uma área para a gente fazer a gestão de plantios, né, de compensação. Então, outras empresas, né, outros investimentos serão realizados para isso. Entendi. Beleza, Duda. Obrigado.
Eu tenho mais algumas perguntas. A primeira é, você já falou aqui sobre algumas ações preventivas da Secretaria, principalmente com relação à divisão de monitoramento e controle, e também a questão dos aceros nas zonas rurais. Mas eu queria saber se existe alguma outra forma de prevenção que tem sido adotada pela Secretaria. E aí eu cito aqui como exemplo que eles têm feito em Sertãozinho, por exemplo, de aguar algumas áreas de vegetação, que são vegetações secas, para impedir que se transforme, né, aquela área em um foco de incêndio. E aí eu queria saber se existem outras ações preventivas que têm sido tomadas aqui na cidade, e se sim, quais são essas ações? Tem sim, só pegando o gancho aí do exemplo que você deu, nós fizemos isso todo esse período seco no Morro do São Bento, por exemplo. Nós mantivemos aquela área úmida para evitar incêndio, porque nós temos uma característica de Ribeirão, que acho que é importante a gente destacar, é que nós estamos numa região de contato, que a gente fala, né, num ecótono, que é o contato entre a vegetação da Mata Atlântica, no caso, uma fitofisionomia, que é floresta estacional semidecidual, ou seja, uma floresta que, em determinado período do ano, uma boa parte da vegetação perde folha, né? Essa é a vegetação estacional semidecidual, e em contato com o bioma cerrado, né? Que é um bioma de savana, que também é muito propício a incêndio, a queimadas. Então, por exemplo, a gente tem ali, embora seja um fragmento de Mata Atlântica, o Morro do São Bento, uma região que perde muita folha, enfim, e que sofre nesses períodos de seca. Então, nós adotamos essas medidas naquele local, mantendo a área úmida para evitar incêndio. Mas não só isso, porque não é todo local que a gente conseguiria fazer isso, e isso também não é muito sustentável, né? Porque a gente, num período de seca, você tem que gastar muita água para manter essas áreas úmidas. E é um período em que a gente tenta economizar ao máximo o consumo desse recurso. Mas, por exemplo, nos processos de licenciamento, existe hoje a exigência não só de aceros, mas da distribuição de hidrantes ao longo dos fragmentos de vegetação natural. Então, esses novos parcelamentos do solo, eles já contam com esse sistema. Ou em situações, por exemplo, ali mesmo, próximo dessa região que a gente estava conversando, no Ribeirão Verde, uma área já urbanizada, mas que vai ter um empreendimento em que nós exigimos a implantação desse sistema de hidrante no entorno de um fragmento. Então, são medidas que a gente vai adotando para prevenção. Então, dentro do processo de parcelamento do solo, a gente tem alguns cuidados que tem a ver com isso, né? Com distribuição de hidrante, com a manutenção de aceros, com a implantação de sistemas de lazer junto a fragmentos para evitar a deposição de entulho. Então, são várias ações que se somam na busca aí de um menor impacto aos fragmentos, não só de incêndio, mas outros impactos que a gente chama de efeito de borda, né? Toda a borda de fragmento, ela é mais exposta a fatores de perturbação e ela começa a se degradar, onde a gente vê as lianas, as trepadeiras que vão sufocando essas árvores de borda. Isso tem muito a ver com poluição. Então, são várias medidas que a gente adota para evitar esses efeitos de borda em vegetação natural. Da mesma forma que a gente pergunta sobre as ações que já foram feitas, acho que cabe aqui também perguntar o que você acha que poderia ser adotado enquanto prevenção aqui na cidade, a mais. Eu acho que a gente teve um exemplo que foi muito positivo, que foi o termo que a prefeitura é partícipe, junto da Estação Ecológica Ribeirão Preto, que é a Mata de Santa Teresa, e todos os proprietários de terra, usineiros que tem naquele entorno, e os condomínios que existem ali.
né? Esse protocolo de intenções, ele funcionou muito bem nesse ano, né? Combateram ali focos de incêndio, impedindo que isso chegasse até a Mata de Santa Teresa, impedindo, por exemplo, também danos no Alphaville, que foi um dos condomínios mais atingidos, mas a vegetação, os aceros, tudo isso ajudou para que imóveis não fossem atingidos, nós não tivemos nenhum problema de incêndios em edificações, e esse protocolo funcionou muito bem. E em outros anos, nós já tentamos estender isso para outros setores da cidade e não tivemos adesão da sociedade. Já esse ano, enquanto estavam acontecendo os incêndios, a gente já foi procurado por várias associações de bairro no sentido de buscar parcerias junto ao poder público para ter ações de combate. Então, eu creio que um avanço será, nos próximos anos, de estender esses protocolos, ter vários protocolos em outras regiões do município para ter ações de combate, né, formando brigadas de incêndio, monitorando e cadastrando equipamentos que podem ser utilizados. Onde eu moro, por exemplo, tem um fragmento de vegetação que foi plantado, não existia, foi plantado em razão do loteamento, e a gente tem lá o caminhãozinho pipa, né? Não é o caminhão pipa, mas esse tanque menor que o pessoal usa às vezes para lavar a rua, para fazer manutenção, para aguar jardim, e que fica de prontidão nesse período de seca próximo à mata. Então, se a gente tiver um evento de incêndio, ele está equipado para fazer o primeiro combate até que o bombeiro chegue, enfim. Então, quase todos os bairros que têm controle de acesso e que têm as suas associações de bairro possuem algum equipamento desse tipo. E a gente está até exigindo em licenciamento ambiental que a própria construtora que vai implantar loteamento já doe isso para a associação de bairro. Então, acho que a gente vai conseguir, para os próximos anos, avançar em outros protocolos. E num plano municipal de combate, né, de prevenção e combate a incêndio, que eu acho que a gente já tem até uma minuta, embora eu falei, não é a Secretaria de Meio Ambiente que coordene o trabalho de combate, de prevenção e combate a incêndio, porque na organização, na estrutura, né, do Estado, são as comissões aí ligadas à defesa civil. Mas nós já temos uma minuta inicial de um plano para discutir com o restante da administração, então acho que isso avança aí para o próximo ano. Teria também o plano municipal das mudanças climáticas, certo? Sim, acho que tem vários planos que a gente poderia linkar de alguma forma com essa questão que a gente está tratando. Então, o plano de mudanças climáticas, ele está sendo licitado agora, o edital vai ser publicado, para a contratação do plano, para fazer diagnóstico de emissão dos gases de efeito estufa e ter planejamento. A ideia, e foi isso que a gente colocou no termo de referência, não é um plano de ações de combate. Nós queremos um plano para mitigar a emissão de gases de efeito estufa, é um plano voltado especialmente ou prioritariamente para combater as ações que estão provocando as mudanças climáticas. Então, é um plano que também se soma, tem o plano de arborização, né, plano de arborização do município, de arborização do sistema viário e sistema de áreas verdes, que também está em elaboração pela Secretaria, que visa aí também a gente identificar, porque a gente está fazendo o diagnóstico de todos os sistemas de lazer, de todas as áreas verdes, identificar quais são as fragilidades, então quais seriam as melhores medidas a adotar em cada situação. Perfeito. Eu juro que está acabando, tá? Eu queria te perguntar também a respeito do efetivo da Secretaria. Você já falou que na divisão de monitoramento e controle são cerca de 15 pessoas, mas quantas pessoas estão no total hoje dentro da Secretaria? E se você avalia que teria alguma função em que seria necessário maior efetivo ou menor efetivo? Eu não vou nem conseguir te falar exatamente todo o efetivo hoje da Secretaria. Só na parte de gestão da Secretaria, dentro do prédio da Rua Jacira, né, Complexo Fuad Rana, a gente tem mais de 70 pessoas.
que são ligadas ao licenciamento, ao planejamento ambiental, mas faz parte da secretaria todo o Parque Municipal Morro do São Bento, o Bosque, onde a gente tem veterinários, toda a equipe de manutenção, a gente tem o Horto Municipal, a gente tem o DBEA, que também é ligado à secretaria, então uma quantidade bastante grande de profissionais. Como a gente avançou bastante nesses últimos anos na questão do planejamento ambiental, e aí eu preciso voltar novamente a citar a reforma administrativa, porque a Secretaria do Meio Ambiente, ela deixou de ser secretaria por um período onde ela era um departamento da Secretaria à época de planejamento, então era a Secretaria de Planejamento e Gestão Ambiental, e nesse período a questão do meio ambiente era um departamento. E ela foi alçada novamente à secretaria em 2008, até por uma necessidade, que era a descentralização do licenciamento ambiental no Estado. Então, o município precisava ter uma secretaria de meio ambiente, e ela foi recriada em 2008, mas com a mesma estrutura do departamento. Então, ela não tinha uma estrutura de secretaria, e isso perdurou até 2021. Então, nós tínhamos um único departamento, que era o Departamento de Gestão Ambiental, dentro da secretaria, e a gente insistia na necessidade de se separar o que era feito na secretaria, que basicamente era licenciamento ambiental. Então, nós éramos a versão CETESB do município, que é licenciamento ambiental, né? Só para fazer esse comparativo, no Estado você tem a Secretaria de Meio Ambiente, que hoje é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, CEMIL, e na estrutura existe a CETESB, que é o braço licenciador, né? O braço ambiental da Secretaria. E nós éramos, na realidade, a nossa estrutura era como se fosse a CETESB do município, atuávamos com licenciamento. E aí a gente entendia a necessidade de se dar uma estrutura para a secretaria de planejamento ambiental, porque não dava para fazer as duas coisas, né, com aquela estrutura. E aí, na reforma administrativa, foi criado o Departamento de Planejamento Ambiental. Então, hoje, a gente tem esse departamento, ele já tem uma estrutura, mas nós temos muitos assuntos sendo tratados dentro desse departamento, né? Só aqui nós já citamos o plano de arborização, plano de mudanças climáticas, nós temos planos de recuperação de nascentes, nós temos a necessidade de fazer inventário dos fragmentos de vegetação do município. Então, são muitos planos que a gente precisa e está desenvolvendo e precisa desenvolver. Então, talvez uma estrutura um pouco maior para futuro dentro do Departamento de Planejamento Ambiental. Por outro lado, a gente entende hoje que o Departamento de que faz o licenciamento ambiental, ele precisa ter uma estrutura diferente, mais alinhada também ao que é feito no Estado, né, de ter um trabalho informatizado maior, né, e tornar o licenciamento algo com uma estrutura um pouco mais clara. Porque até do ponto de vista legal, a gente tem, desde a esfera federal até a municipal, deficiências ainda do ponto de vista de legislação de licenciamento. Então, acho que é isso. Como estrutura, a gente precisaria, talvez, de um corpo um pouquinho maior, mas hoje a gente já tem uma situação bastante diferente. Uma estrutura também que não existia, que nós estamos para implantar até o final do ano, é o Serviço de Inspeção Municipal, que trata do licenciamento, aí, da certificação, na realidade, das empresas que trabalham com carne, leite, ovos, para ter uma certificação municipal, que é uma estrutura também que veio sendo montada com contratação de profissionais, de veterinários, e que vai fazer parte agora da estrutura da secretaria. Não ficou claro para mim se a recuperação da área, o diagnóstico, pelo que eu entendi, tem o envolvimento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Mas a recuperação em si das áreas que hoje estão sendo diagnosticadas ainda sobre os impactos e afins, ele seria executado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou não? Eu acho que isso é esse sombreamento a respeito de manutenção e execução, né? Fala, as áreas públicas, do ponto de vista de manutenção, os serviços estão linkados com a Secretaria de Infraestrutura hoje.
Mas sim, a recuperação dessas áreas, ou seja, se for necessário fazer plantio, por exemplo, quem coordena é a Secretaria do Meio Ambiente. Tá? Nós fazemos a avaliação, a análise dessas áreas, desenvolvemos projetos de recuperação e nós fazemos o processo para que essas áreas sejam recuperadas. Em geral, essas recuperações acabam acontecendo por meio de compromissos assumidos em processos de licenciamento. Então, vai ser desenvolvido o projeto e vai ter alguma empresa que vai bancar e vai executar o serviço. E outros são executados também via contratação. Então, hoje, por exemplo, na terça-feira, aliás, nós demos ordem de serviço de plantio de 1.800 mudas. Então, a Secretaria vai estar coordenando isso e é uma contratação. Então, esse trabalho é feito pela Secretaria. E aí, a última coisa que eu queria perguntar para você é com relação ao orçamento. Você disse que vocês começaram a fazer um levantamento sobre como seria o custo prévio, né, para a recuperação dessas áreas. E aí eu queria te perguntar, porque hoje, assim, eu vejo que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela tem um orçamento que é um orçamento pequeno relativamente. 46 milhões de reais é um orçamento muito pequeno quando comparado ao orçamento geral da nossa cidade, que é de 5 bilhões. E aí a minha pergunta se hoje, com o orçamento que se tem dentro da Secretaria, se seria possível fazer essa recuperação e cumprir, no final das contas, com isso que poderia ser enquadrado, né, enquanto uma função da Secretaria, ou seria necessário ter um aumento desse orçamento, uma suplementação de verba, como que seria isso? Embora 46 milhões, a gente, dentro do universo total da Prefeitura, a gente veja, né, como sendo um orçamento pequeno, eu tenho que destacar, assim, eu já tive a oportunidade ou o desafio de assumir a secretaria em outro momento, que foi 2016, e aquela época a dotação orçamentária da secretaria era de 9 milhões. Então, eram 9 milhões, 8 milhões era funcionalismo, era o que a gente gastava com pessoal, e 900 mil, que era o que sobrava, era o bosque, era a alimentação dos animais e remédios. E a gente tinha sempre que, ao final, suplementar para poder pagar a conta. Então, de 9 para 46, a gente já teve um grande avanço. E, às vezes, a gente recebe questionamentos no sentido de não se identifica ali uma rubrica ou algo escrito assim, é plantio, né? Porque não existe mesmo. Mas várias ações que estão ali, elas são realizadas também como plantio. Não necessariamente, às vezes, por contratar serviços, está lá como serviços, nós vamos fazer a contratação de serviço. Então, é claro, qualquer outro secretário no meu lugar vai falar a mesma coisa, gostaria de ter mais dinheiro, né? Quanto mais dinheiro, mais a gente consegue realizar. Mas, é o que eu falei, dentro da administração, várias ações elas acabam acontecendo de maneira transversal. Então, muitas coisas relativas ao meio ambiente não é verba da Secretaria do Meio Ambiente, mas às vezes é uma verba que está especialmente dentro da Secretaria de Infraestrutura, outras dentro da Secretaria de Obras, e que acabam sendo em ações que a Secretaria do Meio Ambiente participa. Então, a gente tem condições de fazer uma boa gestão hoje. E, é claro, buscando também financiamentos externos para isso, né? Acho que especialmente implantação de parques é algo que o nosso trabalho hoje é ter uma boa prateleira de projetos para a gente buscar recursos. Eu tenho só mais uma, na verdade. Quando eu estava lendo, né, a parte da reforma administrativa, mais especificamente o artigo 456, em que ele coloca a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, faz essa reforma da Secretaria, ele coloca em um dos artigos, aqui no inciso 18º,
é que a Secretaria teria o poder de exercer a vigilância e o poder de polícia ambiental. Eu acho que você já falou um pouco sobre a forma que esse poder é exercido quando você falou da divisão de monitoramento e sobre as notificações que foram feitas. Mas eu queria saber se tem alguma outra forma que vocês têm exercido esse poder de polícia ambiental também. Sim, na minha atuação como arquiteto da Secretaria, se eu me deparar com uma situação de degradação, eu já posso exercer e a gente exerce. Às vezes a gente vai a um local para fazer uma vistoria específica de uma empresa, pode ser, e a gente se depara com uma degradação por outra forma. E aí a gente já toma as providências necessárias. Às vezes a gente vai dar uma diretriz ambiental, então a gente vai numa área que ainda nem parcelada foi, e a gente encontra uma degradação por um aterro que não poderia acontecer, e aí esse poder de polícia é exercido por todos os técnicos da Secretaria. Queria te agradecer pela disponibilidade e disposição de vir aqui na nossa Comissão Parlamentar de Inquérito e por todas as respostas que você deu aqui hoje. Foram 1h30 já de reunião aqui da nossa comissão. Gostaria de agradecer a sua participação e também dizer que o nosso relator, que é o Marcos Papa, ele não pôde estar aqui presente, mas também quaisquer documentos que você achar que são pertinentes para essa comissão, para constarem dentro do nosso relatório e para contribuírem com esse processo, que é um processo de tanto da visibilidade para as horríveis queimadas que a gente teve aqui dentro da nossa cidade, quanto de fato apurar e investigar a origem desses atos criminosos que vieram. Então, quaisquer documentações que você achar por bem juntar, essa comissão está à disposição. E, para além disso, queria perguntar se mais algum dos vereadores gostaria de fazer alguma colocação. Se não, a gente pode passar para a atualização do cronograma de atividades dessa comissão. Pode ser? Sim. Muito obrigada pela oitiva, viu, secretário? Eu gostaria só de agradecer, então, a oportunidade e me colocar à disposição. E o que vocês precisarem de documentos, podem nos encaminhar, solicitando que a gente faz os encaminhamentos. Perfeito. Muito obrigada. O vereador França queria fazer uso da palavra? Só antes dele sair, sobre especificamente a questão do Ribeirão Verde, nós estamos discutindo, conversando com os técnicos da Secretaria, a transformação na área como um todo ali de um parque ecológico, o Parque Ecológico Ribeirão Verde. Inclusive tem uma indicação de uma emenda nossa no orçamento para esse projeto, e nós vamos estar conversando com a próxima administração sobre isso. O senhor teria amanhã ou para a próxima semana uma agenda para a gente estar conversando especificamente sobre esse assunto? Na próxima semana eu tenho, sim. Vou pedir minha assessoria falar com o senhor, então. Pode pedir para procurar o gabinete e a gente faz a agenda. Obrigado. Perfeito. Devido a algumas intercorrências que aconteceram nas últimas 2 semanas, a gente teve que reagendar as nossas reuniões, e aí, por conta disso, a gente vem aqui deliberar sobre a atualização desse calendário. Eu já trago aqui uma proposta que foi construída com as nossas assessorias conjuntamente, que é uma proposta, e aí eu vou ler aqui, para que no dia 26/11 a gente reagende e faça a reunião que é destinada a ouvir as organizações da sociedade civil. No dia 28/11, a oitiva das vítimas que foram impactadas pelas queimadas aqui da nossa cidade. No dia 10 de dezembro, a oitiva do Sindicato Rural. E no dia 17 de dezembro, a nossa reunião de encerramento dessa comissão. De acordo. De acordo? Sim. Sim, de acordo. Perfeito. Só uma outra questão que eu queria colocar aqui, só para elucidar também, quaisquer pessoas que estiverem em casa e não deixar nenhuma dúvida, essa presente comissão, ela tem como previsão para o seu término, o dia 31 de dezembro. Contudo, se a gente averiguar aqui, se deparar com alguma coisa que tem que ser
apurada, que tenha que ter continuidade, ainda existe a possibilidade de reabertura dessa comissão. Então, a gente está colocando aqui como reunião de encerramento no dia 17, e para apresentação do relatório dessa presente comissão, mas também dizendo que, assim, quaisquer questões que surjam, intercorrências que surjam nesse meio do caminho também não ficam resolvidas, limitadas só esse período. Só colocando aqui, que parece muito rápido, né? Quando a gente coloca, nossa, no dia 10 vai ter uma reunião, no dia 17 vai ter a reunião de finalização dessa comissão, mas só ressaltando aqui que existe essa outra possibilidade, que por uma questão que é o término dessa legislatura, a gente precisa encerrar essa comissão parlamentar de inquérito até o dia 31 de dezembro, mas havendo aqui a possibilidade de reabertura pela próxima legislatura também. Muito obrigada. E aí, nada mais havendo... vamos deliberar sobre as datas? O cronograma que foi apresentado com reuniões no dia 26 do 11, 28 do 11, 10 do 12 e 17 do 12, todas marcadas, agendadas para as 15 horas, está em deliberação, então. Eu, vereadora Duda Hidalgo, voto sim. Vereadora Judete Zilli? Voto sim. Vereador França? Sim. Perfeito. Nada mais havendo a deliberar ou a mencionar aqui, eu dou por encerrada, então, essa reunião e nos veremos novamente aqui no dia 26. Muito obrigada.